boa tarde a todos. Amanhã é dia 21 de junho e assinala-se o Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica. Trata-se de uma doença neuromuscular rara que afeta o sistema nervoso de uma forma degenerativa e progressiva e vai levar à fraqueza muscular e à paralisia motora irreversível. A doença não tem cura e apenas 25% dos doentes sobrevivem para além dos 5 anos após o diagnóstico. Tradicionalmente, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia assinala o dia como forma de reconhecimento do contributo dos cuidados respiratórios na melhoria da qualidade de vida e sobrevida destes doentes. Este ano, na impossibilidade de fazermos uma conferência de forma presencial, estamos neste formato digital, reunidos num painel de peritos multidisciplinar com o objetivo de manter a celebração do Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica. Em meu nome pessoal e da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, queria agradecer a todos os intervenientes nesta sessão, uns que se encontram aqui comigo no Porto e outros que estarão em Lisboa, e também dar as boas-vindas a quem está desse lado a acompanhar essa sessão. Passava então a apresentar o painel de palestrantes. Aqui comigo no Porto está a doutora Yolanda Mota, que é pneumologista do Hospital Santa Maria da Feira e secretária da Comissão de Trabalho e Ventilação Domiciliária da ESPP. Temos também a enfermeira Lucia Mendes, que integra o grupo multidisciplinar da consulta de neuromusculares do Centro Hospitalar de Douro e Voga, em Santa Maria da Feira, e a doutora Maria José Guimarães, que é pneumologista no Hospital da Luz de Guimarães. Também aqui no Porto está a doutora Teresa Guia, que é assistente social e é responsável pelo Departamento de Comunicação da APEL, ou seja, da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. Em Lisboa temos connosco a professora Alexandra Mineiro, que é pneumologista do Centro Hospitalar Lisboa Central e coordenadora da Comissão de Trabalho de Ventilação Domiciliária da ESPP, e a doutora Margarida Silva Dias, neurologista do Centro Hospitalar de Lisboa Central. Muito bem-vindos a todos, boa tarde. Vamos então dar início à nossa sessão. Podem ir colocando questões através do número de telefone que vai passar em rodapé e passava de momento então a palavra à professora Alexandra Mineiro. Então, muito boa tarde à doutora Cidália, às colegas participantes neste painel e boa tarde também para todos os que nos estão a ouvir. Eu tenho comigo aqui a doutora Margarida Silva Dias, em Lisboa, e vamos dividir um bocadinho aqui a moderação deste painel entre Lisboa e o Porto. Boa tarde. Eu começava por perguntar à doutora Margarida uma questão sobre o assunto que nos traz hoje, a esclerose lateral amiotrófica. Estes doentes geralmente teriam indicação e têm para ter acesso a uma consulta de patologia neuromuscular. O que é que eu queria perguntar? Como é que os doentes têm acesso a uma consulta específica neuromuscular? Que sintomas principais terão e como decorre este caminho até chegarem à consulta? Muito boa tarde. Portanto, o acesso destes doentes à consulta no Serviço Nacional de Saúde é feito através da referenciação de um médico, pode ser do clínico geral ou de um médico de qualquer outra especialidade. Ortopedia, medicina física e reabilitação, medicina interna, qualquer outra especialidade. Sobretudo o clínico geral ou um médico privado. Na medicina privada, o médico pode recorrer a uma consulta de neurologia ou de patologia neuromuscular por sua iniciativa. Em relação aos principais sintomas desta doença, portanto, o que acontece são falta de força em geral, e a maior parte dos doentes tem falta de força progressiva, sem dor, de um ou de vários membros, portanto, dos membros superiores ou dos membros inferiores. Pode ser concomitante ou pode aparecer progressivamente. Também pode acontecer ao mesmo tempo, ou mais tarde, ou pelo contrário, mais cedo, pode acontecer dificuldade da articulação verbal ou dificuldade em engolir, engasgamentos. O que é facto é que muitas vezes os sintomas são
insidiosos, e o que se sabe é que muitas vezes o diagnóstico pode levar vários meses até ser feito. Portanto, em média, sabe-se que o diagnóstico desta doença, por se ter que afastar outras situações e por se ter que fazer vários exames complementares para afastar outras situações, e por ser necessário observar a evolução da doença, o diagnóstico leva cerca de 12 meses, em regra, a fazer-se quando o doente se apresenta na fase inicial. Que é um período ainda prolongado, não é? É um período prolongado, sim. Os exames mais importantes para o diagnóstico desta doença, quais serão? Portanto, os exames mais importantes prendem-se com o próprio diagnóstico afirmativo da doença, e neste caso, e segundo a Federação Mundial de Neurologia, é o próprio exame feito ao doente, portanto o exame neurológico e o eletromiograma. Mas talvez até mais importante do que afirmar a própria doença, trata-se antes disso de afastar outros possíveis diagnósticos. E, portanto, e para isso é importante exames como a ressonância magnética de crânio e medular, exames que às vezes passam por análises sanguíneas, por uma punção lombar, pode ser necessário, por uma biópsia de músculo, às vezes também pode ser necessário, mas realmente os exames afirmativos são o exame clínico que o neurologista faz e o eletromiograma. São os exames-chave do diagnóstico. A ressonância magnética de crânio e medular são também essenciais para, como digo, afastar outros diagnósticos que fazem o diagnóstico diferencial. Pronto, e depois outros exames conforme a situação para afastar outros diagnósticos que se podem surgir no entretanto. Sim, sim. Nós temos uma ação que é muito focada no contributo da pneumologia, dos cuidados respiratórios, mas iremos falar disto mais para a frente, vamos sempre tentar insistir na questão da multidisciplinaridade, que é muito importante. Portanto, eu perguntava, para além da ventilação não invasiva, que outras formas de tratamento existem ao longo do tempo no seguimento destes doentes? Pois exatamente. A Academia Americana de Neurologia, em 2009, fez guidelines em que a multidisciplinaridade é, de facto, o core stone, portanto, a pedra base. Além disso, tem referenciação para três indicações precisas, algumas das quais podem modificar a sobrevida. Entre as quais está a medicação com o riluzol, que está provado desde os anos 90 do século passado, que prolonga a sobrevida, e, portanto, modifica a história natural da doença. A ventilação não invasiva também modifica a qualidade de vida e a sobrevida, também está demonstrado. E a gastrostomia percutânea pode, de alguma maneira, modificar a qualidade de vida e a sobrevida, que deverá ser feita tendo em conta, e por isso que nós pesamos os doentes todos os meses, portanto a nutrição é um fator essencial para manter o trofismo muscular e o trofismo cutâneo, e portanto deve ser colocada essa opção aos doentes, até antes de facto ser necessária. Seria ideal que ela fosse realizada para quem a aceitar antes da capacidade vital forçada ser inferior a 50%, parece que tanto a ventilação não invasiva como a gastrostomia percutânea são formas de tratamento que são sub-oferecidas aos doentes, ou que são pelo menos pouco utilizadas pelos doentes.
Há depois outros tratamentos, como para o excesso de salivação, porque os doentes não conseguem engolir a saliva que produzem, que podem ser tratadas com injeções de toxina botulínica, por exemplo, ou com medicamentos, ou com gotas de atropina. Pode haver uma série de outros tratamentos adjuvantes que se podem fazer para as dores. Por exemplo, o tratamento da dor é muito importante, porque os doentes têm dores generalizadas, e o tratamento da dor é de facto uma questão importante. O tratamento da obstipação também muito importante, porque os doentes não têm atividade física suficiente, a dieta é diferente, portanto o tratamento da obstipação também muito importante. E o tratamento da insónia, também temos que fazer essa questão sempre em relação à patologia, ao sono e o que se passa durante a noite, e parece-me que estas são as questões, mas as três indicações principais que a Academia Americana de Neurologia indica são a medicação com riluzol e o seu seguimento com as complicações eventuais que pode haver, que são poucas, mas estão descritas, a ventilação não assistida, a ventilação não invasiva, e a gastrostomia percutânea. Portanto, são estas as três tratamentos, pilares de tratamento nestes doentes. Muito obrigada. Nós vamos ter um tempo para questões no fim, mas eu agora passava a palavra de novo à doutora Cidália, que está no Porto, para continuar esta sessão. Nota, que é responsável da consulta de insuficiência respiratória neuromuscular do Hospital Santa Maria da Feira, e vamos pensar um bocadinho no doente que vai seguir na consulta do doente em ambulatório. Qual é a sua prática, qual é a sua opinião, a maior barreira que existe nesta consulta para esta patologia tão específica? Quais são as maiores dificuldades que encontra? Muito boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar todas as colegas presentes aqui no Porto, em Lisboa, e cumprimentar a senhora enfermeira. É um gosto estar presente aqui neste webinar. Em relação à questão que a doutora Cidália me coloca, uma das maiores dificuldades que eu encontro neste momento na consulta de doenças neuromusculares em geral, e no caso desta doença do neurónio motor, a esclerose lateral amiotrófica, é o momento em que o doente nos chega à nossa consulta. Eu queria deixar aqui esta mensagem neste dia comemorativo, que a todos os médicos em geral, nomeadamente aos médicos que estão na linha da frente, os que são os médicos de família, para estarem sensibilizados para pequenos sinais ou sintomas que os doentes possam apresentar, nomeadamente uma fraqueza muscular, um tropeçar, um cair, um engasgamento, uma alteração cognitiva, que muitas vezes são interpretados como processos demenciais e que chegam tardiamente à consulta de neurologia, porque habitualmente é a especialidade de neurologia que nos referencia os doentes. São poucas as referenciações diretas que a pneumologia tem da medicina geral e familiar e, portanto, no fundo, esta é uma barreira, porque quanto mais tarde o doente chegar, menos são as hipóteses de tratamento. E o que nós verificamos é que muitas vezes também conseguimos encontrar este tipo de doentes com ela a seguir a uma infecção, a seguir a um internamento, a seguir a uma pneumonia, e muitas vezes pneumonias de aspiração. Depois restam-nos muito pouco, porque quando aparecem estes sintomas e quando o doente está nesta fase, muitas vezes o que vem a seguir são apenas cuidados de suporte ou cuidados paliativos, que são essenciais, fundamentais e que ajudam o doente e o cuidador. Portanto, esta é uma barreira em geral para as doenças neuromusculares, em particular para ela, que é o atraso na chegada à consulta. Nós sabemos que há doentes com esclerose lateral amiotrófica, poucos, cerca de 10%, que podem viver 10 anos. O problema é que eles podem estar muito
muita sensibilização para esta área. Daí este webinar e esta iniciativa da sociedade ser muito importante para divulgar a quem nos está a ouvir o quanto é importante estar atento a estes pormenores. Doutora Yolanda, na sua prática clínica, de outros tipos de doentes que vão também ter insuficiência respiratória, qual é a diferença que existe entre os outros doentes e um doente com esclerose lateral amiotrófica? Sim, a disfunção muscular faz parte do meu cotidiano, com a assistência respiratória em geral. Claro que esta consulta difere um pouco das restantes consultas. E porquê? Esta consulta é uma consulta demorada, é uma consulta longa, é uma consulta que envolve a presença de vários profissionais. E, acima de tudo, é uma doença que não é só virada para o doente, é virada também para o cuidador. Sabemos que com o diagnóstico feito pela especialidade de Neurologia de Esclerose Lateral Amiotrófica, há uma mudança brutal na vida do doente e do cuidador. Portanto, nós passamos a ter o doente, que é o nosso foco principal, mas não nos podemos esquecer do cuidador, que sofre igualmente e que tem, na maior parte das vezes, que modificar ou alterar a sua atividade profissional para dar apoio ao seu familiar. E, portanto, acaba por ser uma consulta que tem que ter um protocolo bem definido, tem que uma consulta pesada do ponto de vista emocional. Precisamos de profissionais que estão muito motivados para esta área e temos que ter tempo. E às vezes o nosso cotidiano é um pouco a correr e às vezes não temos o tempo que gostaríamos de ter, porque temos o doente e o cuidador e temos que ouvi-los com atenção e perceber que a vida mudou e não mudou para melhor. Portanto, já vimos que é extremamente importante a presença de uma equipa multidisciplinar, mas como pneumologista, centrada só simplesmente na pneumologia, quais são os pontos mais importantes que salienta na observação de um doente com esclerose lateral amiotrófica? Muito bem, em relação a essa questão, eu chamo a atenção que em relação à consulta do centro hospitalar onde eu trabalho, Centro Hospitalar de Dor e Voga, conto com uma equipa muito motivada e é extremamente importante na consulta a presença do técnico de cardiopneumologia, que em todas as consultas faz uma avaliação funcional que é importante para avaliar a evolução da doença neuromuscular, em particular da esclerose lateral amiotrófica. O papel do enfermeiro igualmente importante, porque o enfermeiro vai gerir todos os equipamentos que o doente tem e, como todos nós sabemos, o doente de repente passa do nada para 3 ou 4 equipamentos e precisa de ajuda, precisa de saber como é que se colocam a máscara, como é que se tira a máscara, como é que se mudam os filtros, como é que se monitorizam os alarmes e sem dúvida que a enfermagem tem esse papel primordial. Claro que depois o médico, em conjunto com os dados que o técnico de cardiopneumologia fornece, mais os dados fornecidos pelo enfermeiro, faz uma integração, pede ajuda e à especialidade de neurologia é importante referenciá-los para uma consulta de nutrição, pedir ajuda aos cuidados de suporte ou cuidados paliativos e, acima de tudo, também não nos podemos esquecer da reabilitação respiratória e do papel do fisioterapeuta no doente com esclerose lateral amiotrófica. Continuando a pegar no papel da equipa multidisciplinar e passando agora a palavra à enfermeira Lucia Mendes, boa tarde. A questão que eu me colocava era a seguinte: qual é o seu papel, o seu contributo maior, fazendo parte desta equipa multidisciplinar, que pode dar os benefícios que os doentes com esclerose lateral amiotrófica vão ter da presença de um enfermeiro na consulta multidisciplinar? Bem, como estamos a ouvir, é uma doença, não é? Degenerativa, progressiva e reversiva, que vão perdendo cada vez mais capacidades e então os cuidados vão a ser variados. Os cuidados enfermeiros afetam a várias áreas e eu destacaria só se alguns, nós temos pouco tempo, por exemplo, a disfagia. A disfagia, que é uma dificuldade na deglutição, é importante avaliar em que grau está. Não é? Temos que fazer um pequeno teste para ver em que ponto estão com esta dificuldade e temos que ensinar ao doente uma nova forma de alimentar-se. Já não se vai alimentar da mesma maneira. A família também vai ter que aprender como preparar estas refeições, o modo de preparar toda esta forma de alimentar-se e
non esquecendo tamén unha parte muito importante que ás veces fica esquecida con estes problemas da debilitación, que é a hidratación. Como que se van a hidratar agora, non? Esta parte é ás veces esquecida e nos reforzamos moito, sobre todo agora que ven o verán. Como esta doença tamén afecta a mobilidade, esta mobilidade vai se ver afectando progresivamente. Un dos accidentes que constatamos tamén entre os doentes é as quedas. Moitas veces veñen con hematomas ou episodios de urgencia por quedas. Entón, na consulta tamén abordamos quais son os cuidados que van a ter no domicilio para diminuir este risco, o calzado adecuado, o que han de facer na casa de baño, os tapetes, todo ese tipo de cuidados para tentar minimizar un bocado este risco. E a medida que esta mobilidade se ve reducindo, tamén é importante aprender outros cuidados, non é? A posicionar o doente cando já sozinho non se consegue mover, como transferilo en seguranza da cama para a cadeira, os cuidados da pele. A pele é moito importante que este saudável e cuidada, como cuidala, como vigiar, non? Isto é un sinal moito importante de alerta. Son moitos cuidados. Eu tamén destacaría unha parte importante que é a comunicación. O ser humano non é un ser humano social, comunicativo, e esta dificultade que estes doentes presentan en comunicarse, en expresarse o que están a sentir, o que están a sofrer, ou se teñen algún problema, algunha doenza, crea unha grande ansiedade no doente, non é, na familia, e temos que ver cual é a mellor estrategia de comunicación. Algúns conseguen escrever, outros non conseguen escrever, podemos fornecer paneis comunicativos, temos que ver cual é a mellor estrategia comunicativa que funciona ben para esa familia. E claro, por suposto, os cuidados respiratorios. Os cuidados respiratorios tamén son esenciais e pasan desde exercicios respiratorios á adaptación e introducción, non é, de un equipamento novo como é o ventilador, que é un grande paso e unha grande mudanza nesta familia, non? Porque cando estamos a falar desta doença falamos da familia. E introducir un equipamento destes sofisticados non é fácil para a familia aprender a gerir isto, porque vai ter que colocar, vai ter que retirar, vai ter que gerir a necesidade de colocar este equipamento, e o doente ten que aprender a respirar con el, ten que habituarse a dormir con el, non é fácil, e tentamos facer esta transición o máis adecuado e conforme as necesidades da familia. Vamos acompañando, en resumo, as necesidades que van surgindo con esta progressão. Portanto, eu percebi que é necessário também um grande apoio por parte da família, por parte dos cuidadores. Nesse sentido, como é que consegue transmitir não só ao doente, mas também aos cuidadores alguma estratégia de facilitar o ensino e a adaptação ao novo modo de viver daquele doente e à família? Alguma estratégia que ajude a simplificar o ensino, quer dos ventiladores, quer das outras terapêuticas para o doente e para a família? Se fazem algum ensino em particular à família? Sí, en todas as consultas se facen todos os ensinos e cuidados que como vemos, van surgindo, e en especial, por exemplo, nos equipamentos, pedimos sempre para trazer os equipamentos ás consultas, porque se hai algún problema de adaptación ou algunha dúbida, é máis fácil perceber esa dúbida con equipamento, con o doente e con a familia. E, por exemplo, para evitar as infecções, que é unha parte tamén, non é, que agora preocupa moito, verificar tamén o estado dos equipamentos, porque a descontaminación, a higienización destes equipamentos, de cada unha destas partes, é moito importante. Podemos ter un doente moito ben adaptado, podemos ter conseguido optimizar a súa ventilación, mas se vai sofrer unha infección por unha contaminación deste equipamento, vai a deteriorar moito a cualidade de vida do doente, e todo este traballo de toda esta equipa non é, vai ser difícil. Entón tamén procuramos pasar a importancia desta higienización e deste equipamento, de como deben realizalo, a frecuencia que deben realizalo, e perder un bocadito o medo que ás veces non se realiza de vou estragar, non vou a mexer, que vou alterar os parámetros, tirar un bocadito o medo e chamar a atención sobre esta parte que é importante. Realmente, na época que estamos a passar, e noutra altura também, a questão das infecções é sempre uma problemática, e estes doentes também, muitos deles têm dificuldades em eliminar as secreções, portanto o risco de infecção será muito frequente, e também o mau uso ou o uso inadequado dos equipamentos pode contribuir também para aumentar as infecções. Nós fomos falando aqui sempre de ventilação não invasiva,
Eu perguntava agora à doutora Maria José Guimarães o que é isto da ventilação não invasiva e porquê é que um doente com esclerose lateral amiotrófica tem necessidade de ventilação não invasiva. Bom dia também, ou boa tarde. Eu agradeço a presença de todos. Realmente é importante não deixarmos passar ao lado um dia tão importante como o dia que marca a presença da esclerose lateral amiotrófica entre nós. Pois, relativamente à pergunta que a doutora Cidália me colocou, e entrando já na função do que é um ventilador e porque é que estes doentes estão com necessidade de suporte ventilatório, é exatamente porque a função respiratória começa a ter necessidade de ser assistida. Não é garantida, sendo a esclerose lateral amiotrófica uma doença neuromuscular, não é propriamente uma doença respiratória no sentido que há patologia respiratória por trás. A patologia é muscular e nós precisamos da força para respirar porque há um músculo, que é o diafragma, que separa o tórax do abdômen, e esse músculo precisa de ser empurrado, contraído para baixo, para dar espaço aos pulmões para respirarem. Portanto, eu costumo dizer aos doentes com esclerose lateral amiotrófica que se calhar o ventilador está para eles como a bengala está para alguém que necessita de ajuda a caminhar. Ou, por exemplo, naqueles doentes mais dependentes que dependem do próprio ventilador para respirar, acaba por ser um pacemaker para o coração, o ventilador acaba por ser um pacemaker para a respiração, não é? E pronto. E basicamente é isso que acaba por acontecer nestes doentes e da necessidade de suporte ventilatório. O facto de podermos fazer ventilação não invasiva é o grande segredo da era moderna, porque outras pessoas com esta doença tão grave, com movimentos brilhantes, estamos a falar, por exemplo, do caso do físico Stephen Hawking, não teve essa oportunidade e teve que cedo ter um buraquinho na garganta para poder respirar. E isso é uma forma invasiva de dar ventilação. Estamos a falar num processo que leva o ar para dentro da via respiratória através de uma máscara que pode ser nasal ou facial, ou até uma palha ou um cachimbo, como vulgarmente chamamos à peça bucal, em que o doente pode ir buscar, basta encostar os lábios, consegue obter ar pelo ventilador, versus aquilo que é dar o ar à via respiratória por métodos invasivos, abrindo um orifício que vai diretamente para a via respiratória ou através de um tubo que é lá colocado diretamente e em que se faz um bypass, ou seja, em que se ultrapassa a barreira natural da espécie da via aérea superior, que está lá para filtrar o ar, as impurezas, os micróbios e proteger, entre aspas, a via aérea inferior e os pulmões da agressividade do meio. Portanto, essa é a grande vantagem de fazer ventilação não invasiva. E depois é o segredo de perceber de que forma é que nós podemos, através de métodos não invasivos, garantir que esse ar lá chega abaixo, não é? Controlar as chuvas e permitir que assim os doentes consigam respirar. Estes doentes com esclerose lateral amiotrófica acabam por ter uma evolução progressiva, não ficam à partida, tirando determinadas exceções, é que a doença tem uma forma de manifestação mais grave, que é uma forma bulbar, não ficam logo totalmente dependentes de ventilação. E a ventilação não invasiva permite este avanço progressivo no tempo de suporte, de ajuda ventilatória que os doentes têm. Portanto, a questão da ventilação é extremamente importante. Eu acho que também é importante que o doente perceba a importância da ventilação, porque muitas vezes deparamos nas nossas consultas que o doente vem referenciado da consulta de neurologia e não percebe muito bem porque é que está numa consulta de pneumologia atendendo que tem uma doença neuromuscular. Portanto, é extremamente importante também passarmos essa informação aos cuidadores e ao doente, as implicações da doença e qual a necessidade e como é que vai funcionar a ventilação não invasiva e qual o apoio que pode ser dado ao doente nesse sentido. Portanto, uma consulta de pneumologia é extremamente importante nestes doentes, certo? Certo. Portanto, é preciso dominar a função respiratória, porque, mais uma vez, a esclerose lateral amiotrófica, a par de outras doenças neuromusculares, são doenças que têm atingimento respiratório
a partir do momento em que há falta de força, não é? E aí a bomba, a máquina, terá que ser o ventilador e a função é a respiração. Daí a presença do pneumologista. Nós temos que garantir que as trocas gasosas sejam feitas adequadamente, consoante as necessidades normais, não é? Da entrada de oxigênio e de saída de dióxido de carbono, naquilo que são as necessidades normais do organismo e de acordo com o valor normal da presença destes gases no sangue, e assim vamos ter que procurar, através dos diferentes modos ventilatórios, que o doente esteja perfeitamente adaptado e consiga, de uma forma mais natural possível, respirar, sem qualquer dificuldade, sem qualquer problema, através do auxílio do ventilador. Claro. E faz sentido, então, a integrar a avaliação do pneumologista por tudo isso que nos explicou. Tem havido agora, relativamente à Covid-19, a questão da ventilação. Fala-se muito em ventiladores. E penso que há aqui uma grande confusão relativamente à ventilação dos neuromusculares, à ventilação dos doentes com Covid-19. Pode-nos explicar um bocadinho qual a diferença? É o mesmo ventilador? É o mesmo tipo de ventilação? Quais são as diferenças que existem? Obrigada pela pergunta. Eu acho que é uma oportunidade de falar um bocadinho de que os ventiladores não são todos iguais, não é? Eu, para responder a essa pergunta, vou ter que entrar em detalhe sobre o tipo de ventiladores e que nós recorremos para dar esta ajuda ao doente e, mais uma vez, faço a comparação com a forma de caminhar e a ajuda que vamos precisar, desde a bengala ao tripé ou à cadeira de rodas, não é? E as máquinas efetivamente são diferentes de acordo com a necessidade que temos delas. Os ventiladores vão desde ventiladores simples, que começam habitualmente, mais uma vez digo, na esclerose lateral amiotrófica, às vezes as coisas acontecem de forma mais rápida e aí a dependência ventilatória do doente no início, em alguns casos em particular, pode ser total. Cabe, como já foi dito e muito bem pelo Dr. Yolanda Mota, ao pneumologista, avaliar qual é essa necessidade específica, se é parcial, se é grande ou se é total, não é? E a partir daí temos então 3 tipos de ventiladores. Temos ventiladores que podem ser usados apenas durante a noite, para que o doente tenha uma ajuda extra, sendo uma doença muscular, de noite respiramos pior. Sabemos que de dia, além de estarmos despertos e tomarmos conta da respiração, se ela não for conveniente, temos a ajuda da gravidade, a força da gravidade que puxa o diafragma para baixo, e essa ajuda perde-se na posição de deitado. Portanto, é mais fácil respirar sentado ou em pé do que deitado. Daí alguns doentes começam apenas por necessitar de ajuda durante o sono, que não estão tão despertos, e na posição de deitado. Um ventilador simples, pequenino, portátil, de ligar à corrente elétrica, que está preparado para funcionar 8, 10 horas por dia, é o necessário para fazer um suporte ventilatório noturno. É preciso perceber que esses ventiladores não servem para dar suporte ventilatório, como no caso dos doentes em internamento hospitalar, ou a necessitar de cuidados respiratórios, como no caso da Covid-19, em que o ventilador não está patenteado, nem é seguro para ser utilizado continuamente, não é? E a substituir de forma permanente a função respiratória. À medida que o doente vai se tornando mais dependente da respiração, os ventiladores vão também evoluindo na sua complexidade e nos modos ventilatórios, como na forma como eles administram as trocas gasosas, a entrada do ar e a saída, e fazem essa gestão. E há ventiladores que já têm baterias, que já funcionam ligados à corrente, mas também se o doente os levar, por exemplo, ao hospital para uma consulta, vai estar muito tempo à espera, vai ter o transporte, vai ter que esperar pela consulta. A doutora Yolanda referiu muito bem que estas consultas são demoradas, portanto são consultas que necessitam de ser feitas de forma conveniente e não vale a pena apressar porque não ajuda a apressar. E assim os doentes ficarem muito tempo sem suporte ventilatório conseguem fazê-lo levando o seu ventilador, que tem uma bateria própria, e que vai funcionar e dar-lhes esse suporte ventilatório também nesses momentos da consulta. E depois há o suporte de vida, que já são ventiladores patenteados para exercerem a função de ventilação. E esses ventiladores estão preparados para funcionar 24 sobre 24 horas, são de alta complexidade, porque temos que programar
uma respiração totalmente artificial e vai de encontro um bocadinho àquilo que é utilizado, sim, no contexto hospitalar e em necessidade de apoio ventilatório permanente, como no caso de outras doenças, entre as quais a Covid-19. Eu próprio utilizei desses ventiladores a tratar doentes em ambiente de cuidados intensivos. Ou seja, compreendemos que nem todos os ventiladores são iguais, as necessidades do doente também vão variando. Numa fase inicial, provavelmente só precisarão durante a noite e, à medida que a doença vai avançando, vão ficando mais dependentes e acabam por ter o suporte total de ventilação. E, portanto, é preciso ter isso em conta e nem todos os ventiladores podem ser utilizados da mesma forma. Portanto, já vimos a questão da ventilação, da insuficiência respiratória, a necessidade de avaliar como é que as coisas vão evoluir e a necessidade de utilizar a ventilação não invasiva. Mas também já foi aqui falado que os doentes com esclerose lateral amiotrófica vão ter problemas como de deglutição, a disfagia, vão ter também perturbações da fala e também vão precisar do apoio nesse sentido. Eu aqui pedi à doutora Teresa Guia, da APELA, que nos falasse um bocadinho quais são as possibilidades de apoio que nos consegue dar a estes doentes em termos de comunicação, que ajudas é que podem ser fornecidas? Ora, muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria felicitar a Sociedade Portuguesa de Pneumologia pela iniciativa e, em nome da APELA, agradecer o facto de nos terem convidado para estarmos hoje aqui. Agradeço também a presença de todos os intervenientes e que, no que diz respeito ao apoio que pode ser dado ao nível da comunicação, há neste momento várias respostas de várias naturezas. Já foi aqui referido também que às vezes uma tabela pode resultar, o facto da pessoa ainda conseguir escrever, pode também ser um meio de comunicar com a pessoa, e quando estas situações já não são as adequadas, poder recorrer-se às tecnologias de apoio à comunicação. Estas tecnologias de apoio à comunicação são muito importantes quando, efetivamente, o doente já deixa de conseguir ter a fala natural e, portanto, tem que se recorrer a alternativas para o doente expressar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas necessidades fisiológicas portanto, e comunicar até com quem lhe é mais próximo, nomeadamente com os cuidadores que diariamente estão com ele. Ao nível de apoio, os apoios que existem vão no sentido de conseguir suportar a aquisição destes equipamentos a 100%, ou seja, é possível fazer-se o pedido junto das nossas entidades estatais para estes equipamentos, e falo dos equipamentos de apoio à tecnologia, portanto, dos equipamentos que requerem computadores, sistemas de comunicação através do olhar, e que são possíveis de ser comparticipados pelo nosso Estado a 100%. É difícil neste momento e torna-se muito difícil, acho que temos que deixar aqui um alerta também para as dificuldades que os doentes, quando chegam a essa situação, têm de conseguir chegar a este tipo de equipamentos. Há um processo burocrático muito intenso por trás que inviabiliza que o doente, de um dia para o outro, consiga ter acesso a esses equipamentos. E isto realmente tem que ser ponderado de uma outra maneira, na minha ótica, na medida em que o tempo do doente não é o tempo que o Estado, no caso em concreto, leva a conseguir facultar os equipamentos dos quais ele necessita. As entidades prescritoras estão a demorar muito tempo a fazer a prescrição destes produtos, e isto depois, a nível temporal, acaba por ser muito angustiante para quem precisa de um computador, de um sistema de comunicação pelo olhar, e às vezes estamos 2 anos à espera que o equipamento chegue. A nível da APELA, vamos tendo, até com iniciativas que fomos tendo no decorrer dos últimos tempos, candidaturas que foram feitas com o apoio do La Caixa, vamos tendo algumas capacidades de responder de forma mais pronta a estas necessidades. E, portanto, tentamos sempre fazer uma avaliação do estado em que se encontra o doente a nível da comunicação. Ressalvo que é particularmente importante a avaliação e o acompanhamento feito pela terapia da fala, na medida em que é o técnico que pode, portanto, delinear qual é o equipamento que melhor se adequa à situação do doente, e nós, enquanto associação, vamos tendo algum tipo de respostas mais céleres para poder mais rapidamente chegar
e facilitar o processo comunicacional dos doentes. Portanto, já foram iniciativas que tivemos em candidaturas feitas com o La Caixa, que permitiram ter acesso a estes equipamentos, que são equipamentos dispendiosos e que não estão ao alcance de todos. Há também que ressalvar a iniciativa da Fundação Altice, que de alguma forma também viabiliza e tenta que mais rapidamente as coisas cheguem, patrocinando também este tipo de equipamentos. E, portanto, depois também há todo o processo de adequação do doente ao próprio equipamento, porque isto requer treino, requer que a pessoa se adapte a estas metodologias novas, não é? De comunicar. É fundamental que haja acompanhamento de técnicos especializados e, no geral, aquilo que temos constatado é que tem sido um sucesso para o doente que já está numa fase em que perdeu a sua fala natural, tem sido um sucesso para o próprio doente não se sentir numa situação de isolamento e para poder facilitar também a relação interpessoal com as pessoas que estão próximas dele. Pronto, de facto, lamenta-se que demora muito tempo ter acesso a estes equipamentos, mas acaba por ser uma resposta extremamente gratificante e muito compensatória para quem já está muito isolado também. Não consegue comunicar. Doutora Teresa, eu recuava um bocadinho atrás. Eu estou na minha consulta, estou a ver um doente, como é que, de uma maneira fácil, como é que eu referencio um doente para a APELA? Que indicações é que eu dou ao meu doente para entrar em contacto com vocês? De uma maneira muito simples para o doente e a família conseguir chegar ao vosso contacto. A APELA está sempre disponível e tem sido feito, na minha ótica, um trabalho também muito positivo com todas as entidades hospitalares, no sentido de divulgarmos um pouco daquilo que faz a associação. A associação tem a sua sede em Lisboa, nas Olaias, e tem um polo no Porto. É tão simples como deixar um flyer, que nós por vezes também deixamos, com facilidade deixamos nos serviços, e o nosso flyer fala daquilo que nós fazemos e de onde nos podem encontrar. Um telefonema, um contacto telefónico, um endereço de e-mail, um acesso à nossa página no Facebook, é uma forma, estamos sempre disponíveis para poder ajudar e orientar e até apoiar as famílias, porque a doutora há pouquinho referiu que ela é uma doença realmente cruel, que atinge a pessoa, mas que atinge quem está à volta dela. E o cuidador é uma das pessoas que também fica muito lesada por ter que abdicar muitas vezes da sua vida pessoal para cuidar de quem está próximo. E os cuidadores, felizmente, ultimamente têm sido feito alguma divulgação do papel do cuidador, e aqui refiro-me ao papel do cuidador informal, que é um papel muito duro, difícil, e que eu acho que tem ficado um bocadinho esquecido. Portanto, fico contente que ultimamente esteja mais em divulgação o papel das pessoas que estão próximas destes doentes, e vou acreditar que o Estatuto do Cuidador Informal avance conforme todos desejamos, para que realmente haja maior qualidade de vida, que quem está próximo também pode proporcionar este tipo de doentes. Claro, isso é... Portanto, um telefonema, uma visita ao nosso site, ao nosso Facebook, um contacto telefónico, facilmente claro que acede. Portanto, nós depois tentamos, agora se me permite, fazer sempre uma consulta de acolhimento nas nossas instalações. Nesta situação em particular temos feito também um pouco à distância este acolhimento. Pois era essa questão que eu ia mesmo colocar, sendo a sede em Lisboa, também depois tem apoio no Porto. O resto do país conseguem dar apoio de norte a sul do país para todos os doentes serem tratados da mesma maneira? Pronto, tentamos que isso aconteça. Não criar assimetrias. Tentamos exatamente que não existam assimetrias. Portanto, tentamos que todos os doentes, e isso acontece, portanto, mantemos contacto com os doentes de Bragança, do Algarve, de Faro, de Vila Real de Santo António e até das Ilhas. Claro que não estamos com eles de forma presencial, mas tentamos fazer sempre o levantamento das necessidades telefonicamente. E, portanto, mesmo que o doente esteja distante, tentamos sempre estreitar laços e, de alguma forma, depois também estreitar relações com as entidades que se encontram na comunidade. Não apenas as entidades hospitalares, mas outras entidades de suporte. Possam apoiar.
rapidamente, para além da questão da comunicação, que outros tipos de apoio é que podem fornecer, ajudas podem fornecer a estes doentes e às suas famílias? Os apoios vão desde os apoios em suporte à mobilidade, portanto, cadeiras de rodas, nós temos um pequeno banco de produtos de apoio que exatamente também para colmatar este ato que há com a atribuição dos produtos a nível estatal, e sempre que os doentes nos procuram e que a APELA tenha no seu banco de produtos de apoio esse tipo de equipamentos, eles são facultados aos doentes e vão desde as camas articuladas, as cadeiras de rodas, as cadeiras de conforto, um simples tripé, portanto, tudo isso faz parte do nosso banco de produtos de apoio e pode, de alguma forma, com maior celeridade, chegar ao doente e colmatar as necessidades que ele tem. Obrigada, doutora Teresa, por esses esclarecimentos e pela ajuda. Eu passava agora a palavra à professora Alexandra Mineiro para dar continuidade à nossa sessão de Lisboa. Muito obrigada. Eu penso que já tivemos uma excelente panorâmica do que é a esclerose lateral amiotrófica nas várias vertentes. Gostava de introduzir uns comentários finais, até porque estive a ouvir atentamente o que os nossos colegas foram dizendo. Em primeiro lugar, talvez ainda não tínhamos falado nisto, porque é o Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica. Ainda não dissemos, a prevalência desta doença é de cerca de 6 a 10 pessoas por 100 mil habitantes, portanto, eventualmente no nosso país, se tivermos 10 por 100 mil pessoas atingidas, vamos ter cerca de 1000 pessoas que necessitam de ser tratadas. Um ponto que foi referido já anteriormente e é muito importante: temos a noção de que estes doentes chegam tarde à consulta, que há demoras no diagnóstico, e é importante investir nessa questão de tomarmos consciência, divulgar, chamar a atenção para esta doença por essa razão. Também, embora seja uma doença considerada uma doença rara, é uma doença que aparece em todos os países e que aparece em todas as pessoas, em todas as raças, em todas as etnias, e, portanto, temos de fazer o nosso trabalho para chegar e para contribuir para que se chegue a uma cura mais depressa, tão depressa quanto possível no tempo. O contributo da pneumologia, penso que fica um bocadinho patente, é a 2 níveis, a nível do diagnóstico, pelos testes de função respiratória que permitem quantificar a função respiratória e permitem quantificar as alterações dos músculos respiratórios, muito importantes nesta doença. E o outro contributo da pneumologia vem na área da terapêutica, da ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva é uma técnica de tratamento de insuficiência respiratória. Nos últimos 20, 30 anos conheceu desenvolvimentos muito significativos, alguns dos quais já falamos. Existem ventiladores muito desenvolvidos, muito específicos, muito sofisticados. Existe para as diferentes fases da doença. E a ventilação não invasiva tem crescido também de forma muito significativa em todas as áreas, não só na doença neuromuscular, como também nas outras doenças e a nível crónico. Em termos de seguimento de ventilação não invasiva, hoje em dia temos um problema que não tínhamos há alguns anos. Os doentes vivem muito tempo, com qualidade de vida, e está ainda por definir qual é a melhor forma de seguir estes doentes. Ainda no seguimento dos doentes, eu penso que hoje falamos em vários aspectos que são importantes. Um deles que tem à luz do panorama da pandemia Covid, não podemos esquecer a questão da infecção. Se aqui há uns anos nós dizíamos ao doente que, além de ter a sua higiene pessoal, tem que ter cuidado com o ventilador e fazer a limpeza da máscara e do circuito com água e sabão, hoje em dia não é assim. Hoje em dia nós temos indicações para o doente, temos indicações para o cuidador, sabemos que temos que dizer aos nossos doentes o que fazem quando vão à rua, o que fazem quando vão à consulta, e, portanto, aquela imagem que nós tínhamos até há pouco tempo, em que na consulta de pneumologia podíamos ter doentes ventilados, com uma ventilação não invasiva, 24 horas com o seu cuidador em espera ao lado dos outros doentes, é um panorama que nós temos que modificar e melhorar para manter o seguimento ativo destes doentes. Em termos de seguimento da doença ao longo do tempo, depois de introduzida a ventilação não invasiva,
Talvez seja de salientar, há talvez vários aspectos a referir. As empresas de cuidados respiratórios domiciliares dão de facto um seguimento muito importante a estes doentes. A nível nacional só temos talvez 1, 2 no máximo programas de seguimento destes doentes no domicílio com base hospitalar. E é importante não esquecer a importância dos cuidados paliativos no seguimento destes doentes. No futuro, o que é preciso? É preciso homogeneizar práticas, que no nosso país, como sabemos, são muito diferentes. O doente com esclerose lateral amiotrófica pode ser seguido de norte a sul do país, em alguns locais com menos recursos, noutros locais com tecnologia de ponta. É importante no futuro trabalhar esta área e chegarmos a um consenso em que tentamos de facto determinar qual é o seguimento ideal para o doente, se precisamos de centros de referência, se não precisamos de centros de referência e qual será a melhor forma de os tratar. Por fim, isto ainda referindo o aspecto que eu agradeço à doutora Cidália, que trouxe a questão das assimetrias de seguimento a estes doentes no nosso país. Por fim, gostava de dar o contributo da Comissão de Trabalho de Ventilação Domiciliária para esta área da ventilação, que calha como um bocadinho como a cereja no topo do bolo, quando estamos no dia da esclerose lateral amiotrófica. Nós temos estado a trabalhar desde há algum tempo num programa de registro de ventilação. Existem muitos doentes ventilados no nosso país, não temos uma noção de quantos doentes serão. Este registro de ventilação domiciliária tem como objetivo conhecer a prevalência de doentes ventilados, será uma medida indireta da prevalência da doença, mas aquilo em que estamos a trabalhar é de facto em conhecer como são os doentes ventilados no nosso país. É um registro que vai ter início no final, no último trimestre de 2020 e tem como objetivos ser um bocadinho mais do que um registro administrativo, já existem alguns. É um registro que vai ter variáveis demográficas, variáveis fisiológicas, vai ter variáveis de seguimento destes doentes, indiretamente medidas de adesão ao tratamento, que nós não conhecemos. Os doentes vivem mais tempo e com melhor qualidade de vida com a ventilação não invasiva, mas sabemos pouco desse seguimento portanto, vamos ter a oportunidade de colher dados e ter um registro com variáveis também clínicas que podemos estudar. É um registro, evidentemente, anonimizado e com esse trabalho vamos poder comparar os nossos dados com os de outros países. E voltamos à mesma questão de tentar melhorar as práticas clínicas de uma forma geral e tentar melhorar o tratamento dos nossos doentes. Vamos começar precisamente por fazer o registro numa doença específica e escolhemos a esclerose lateral amiotrófica porque é de facto, apesar de tudo, dentro do mundo, dentro do universo da ventilação não invasiva, será talvez aquele que tem menor número de doentes e que esperamos que sejam mais fáceis de identificar e registar. Por fim, uma nota, ainda não dissemos a razão porque é que se comemora o dia da esclerose lateral amiotrófica a 21 de junho. Naturalmente tem que ver com o evento astronómico que é o solstício de verão, que corresponde a um ponto de viragem. E que aquilo que nós queremos fazer é contribuir para alguma viragem no tratamento dos doentes com vista à melhoria da qualidade dos cuidados prestados. Por agora, passava de novo à doutora Cidália, penso que podemos passar à fase de perguntas. Obrigada, Alexandra, pelo ponto da situação e também nos falares um pouco dos projetos que estão na dependência da Comissão de Trabalho de Ventilação Domiciliária da SPP, que será uma mais-valia para o seguimento destes doentes. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou colocar já de seguida. Eu penso que a doutora Margarida pode-nos ajudar em algumas delas. Vou-lhe fazer 2 ou 3 perguntas, se nos puder ajudar, que são as seguintes. Há alguma componente hereditária associada a ela? Qual o período médio entre o diagnóstico e a incapacidade grave? E, por fim, qual é a explicação porque é que a doença afeta mais homens do que mulheres? Doutora Margarida, não sei se nos consegue ajudar.
Conseguiu ouvir as minhas perguntas? Consegui. Sim. Obrigada pelas perguntas. Existe realmente um fator hereditário num pequeno número de casos e nesse caso, se existirem familiares diretos com a doença, podemos pedir um painel genético ligado à esclerose lateral amiotrófica. Em geral, os doentes referem, o que acontece nas consultas é os doentes virem assintomáticos com um familiar com esclerose lateral amiotrófica, perguntar se podem vir a ter. E nesse caso, os doentes são, não é feito o estudo genético, os doentes são referenciados a uma consulta de genética, porque não são feitos estudos genéticos em doentes assintomáticos. Pronto. Eu penso que a pergunta deve ter sido feita nesse contexto. Portanto, não se fazem estudos genéticos em doentes assintomáticos nas consultas de neurologia. Esses doentes são referenciados para as consultas de genética. Por outro lado, nos doentes que têm sintomas e que tiverem familiares diretos afetados, sim, fazem-se estudos genéticos. Em relação a familiares não diretos, a situação é um bocadinho mais complicada e exige já outro tipo de abordagem. Em relação à segunda pergunta, que será qual o tempo entre os primeiros sintomas e a incapacidade grave? É isso? Sim, exatamente. Entre o diagnóstico e a incapacidade grave. Entre o diagnóstico e a incapacidade grave depende muito quando os doentes aparecem para o diagnóstico, porque há doentes que aparecem numa fase muito precoce e há doentes que aparecem numa fase mais tardia. Portanto, e também depende do alerta que os doentes têm para os sintomas e depende da rapidez de evolução da doença. Portanto, não posso dar aqui, e depende do tipo de doença, porque há doenças, em cerca de 75% dos casos, a doença afeta sobretudo os membros. Em cerca de 25% dos casos, a doença afeta sobretudo a parte bulbar, ou seja, a parte da deglutição e da articulação das palavras. Portanto, depende, e também depende do que se considera uma incapacidade grave. Se considera uma incapacidade grave não falar, ou se considera uma incapacidade grave não andar. Portanto, o tempo entre o diagnóstico e a incapacidade, seja ela qual for, depende da percepção que o doente tem para os seus sintomas e, portanto, da rapidez com que procura um diagnóstico ou que procura os cuidados médicos, do acesso que tem a esses cuidados médicos. Não lhe posso dizer assim um tempo médio, não posso. Certo. Depende de muita coisa. É variável também de doente para doente, claro que sim. E há alguma justificação porque a doença afeta mais homens do que mulheres? Não encontro justificação. Não sei. Há aqui outra questão muito pertinente que é o seguinte: se há algum indicador biológico que permita prever o desenvolvimento da doença, ou seja, está estudado algum marcador que nos possa definir como é que a doença se vai desenvolver de uma maneira mais acelerada, qual é o envolvimento dos restantes sistemas? Portanto, há algum marcador biológico nesse sentido que tenha conhecimento? Não há nenhum marcador biológico que nos possa, ou seja, pré-sintomático, que nos possa dar indicação de que a doença se vai desenvolver, não existe. Ou seja, ainda torna a doença mais... Exato, ainda torna a doença mais enigmática e problemática, sem sabermos muito bem, muitas vezes, a evolução. Há aqui outras questões que têm a ver com o aspecto organizacional. Eu pedi a ajuda da doutora Yolanda, que é o seguinte: todos os doentes têm acesso a apoio de fisiatria com experiência no suporte assistencial e clínico? Se todos os doentes terão acesso ao apoio de fisiatria? Se têm ideia como é que
estão a funcionar esta questão da fisiatria? Ora bem, os serviços que têm implementados consultas a doentes neuromusculares, uma consulta de doentes neuromuscular não pode funcionar sem o apoio da medicina física e reabilitação. Claro que depende do hospital que estamos a considerar, porque inicialmente este grupo de doentes era inicialmente visto em hospitais de grande dimensão, mas com o passar dos anos, e é uma boa notícia, muitos hospitais e a maioria dos hospitais, nomeadamente a maioria dos serviços de pneumologia do país, têm médicos especialistas que se dedicaram a esta área porque houve necessidade que isso acontecesse. Porque, de repente, a ela era uma realidade no nosso dia-a-dia e quem não se dedicava a esta área teve que se dedicar, porque os doentes começaram a aparecer, exatamente porque os serviços de neurologia nos começavam a referenciar doentes. Em relação à medicina física e em relação ao hospital onde eu trabalho, e em relação aos serviços que eu conheço que tratam doentes neuromusculares, o doente é sempre encaminhado para uma consulta de medicina física e reabilitação. Este é um doente prioritário e volto a chamar a atenção àquilo que disse inicialmente. Se nós não fizermos nada pelo nosso doente o mais rapidamente possível, não teremos grandes hipóteses de melhorar a sua qualidade de vida. E a medicina física e reabilitação, a fisioterapia, o apoio ao fisioterapeuta é extremamente importante na evolução e na qualidade de vida do nosso doente com esclerose lateral amiotrófica. Sem dúvida, é uma doença que requer uma equipa multidisciplinar, onde a fisiatria faz sentido também. Ainda não referimos muito aqui, já falámos na questão da PEG, a gastroenterologia também faz parte das equipas multidisciplinares para a colocação da PEG para o suporte alimentar do doente. Está aqui uma questão que é colocada, que está relacionada com esta fase de pandemia que estamos a viver e a questão do apoio telefónico e das consultas telefónicas que estão a ser feitas de momento. Sem dúvida não substituem a consulta presencial. Sabemos que muitos tratamentos foram adiados nesta fase e, portanto, o ideal era que seja logo retomada a consulta presencial, que estes doentes estão a precisar da consulta e também de todos os tratamentos de apoio. A questão que se coloca é quando estará regularizada esta situação. Eu penso que vai depender de instituição para instituição, mas que a breve prazo serão doentes prioritários para recorrer aos serviços de saúde e continuar os seus tratamentos. Terminava só com uma questão que eu acho muito pertinente, que é o seguinte, que é uma ótima questão, que é por que motivo há um investimento tão grande na investigação de novos tratamentos para o cancro e nunca se ouve falar de investigação para a esclerose lateral amiotrófica? Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Eu posso fazer. Eu gostava de comentar precisamente, eu penso que não é verdade, talvez a doutora Margarida possa complementar o que eu estou a dizer, mas aquilo que é facto é que diariamente há muitos estudos a decorrer com novos fármacos e com novas terapêuticas para a esclerose lateral amiotrófica. E também é um bocadinho por salientar, quando estamos a comemorar o dia da esclerose lateral amiotrófica, é mesmo isso que nós queremos fazer, chamar a atenção para a necessidade de investir mais estudos científicos nessa área. Talvez não se ouça falar tanto como noutras doenças, mas são muito importantes e estão sempre a ocorrer. Chamava a atenção, já agora acrescentando um bocadinho, complementando o que disse a doutora Cidália, eu penso que de facto é importante que as consultas passem a ser presenciais, mas no futuro, além das infecções que vamos ter que debelar e tratar convenientemente, também vamos ter o papel da telemonitorização que não pode ser esquecido e tem que ser implementado. Não substitui a consulta presencial, mas penso que é uma área a desenvolver e a investir nesta fase. Não sei se a doutora Margarida, em relação aos estudos científicos, quer acrescentar alguma coisa. Sim, a única coisa que eu posso dizer é que é uma doença que tem tido muitos ensaios clínicos. Agora, por enquanto, não têm sido positivos. Realmente não têm sido positivos, mas é uma doença muito estudada. E, portanto, eu acho que vale a pena termos esperança. Ainda há pouco tempo saiu um medicamento que foi aprovado na FDA. Não foi aprovado na Agência Europeia do Medicamento. Teremos que aguardar mais algum tempo para saber mais evolução acerca disso. E também há outros medicamentos que ajudam nos sintomas.
Portanto, mas em relação à evolução da doença, é uma doença que tem sido sujeita a inúmeros ensaios clínicos. Claro que as neoplasias são muitas, todas elas sujeitas a muitos ensaios clínicos. A esclerose lateral amiotrófica também. E é isto que tenho para dizer. Obrigada. Eu vou só dar a oportunidade à doutora Teresa e à doutora Maria José Guimarães de fazerem os últimos comentários. Ainda em relação à questão dos avanços e do investimento que está a ser feito a nível científico, queria só ressalvar que a APEL, enquanto Associação de Apoio a Doentes, está envolvida em alguns destes estudos, e inclusivamente alguns dos nossos doentes participam em ensaios clínicos e, portanto, estamos sempre atentos a tudo o que há que possa dar alguma esperança, no fundo, a que a doença encontre o seu fim, que é a cura. E, portanto, estamos também envolvidos, estamos sempre atentos àquilo que vai acontecendo e, se alguém quiser depois até contactar-nos no sentido de saber o que está a ser feito até com alguns dos nossos doentes que estão envolvidos nestes ensaios, pode fazê-lo sem qualquer problema, está bem? Eu gostava também, se me é dada a palavra, então eu agradeço à doutora Cidália, de acrescentar que não vejo, não partilho dessa opinião de todo, porque não vejo que não haja evolução e avanços na esclerose lateral amiotrófica. Quem começou a fazer consulta há alguns anos percebe que a realidade é completamente diferente hoje daquela que era há uns tempos atrás. Muita investigação tem vindo a ser feita. Poderá não ser o fármaco que fala a doutora Margarida, mas em termos ventilatórios, por exemplo, o apoio que damos hoje ao doente e a forma como conseguimos prolongar a vida, quer da parte ventilatória, quer com este trabalho em equipa com a APEL, que nós conseguimos hoje ter um doente que não fala, mas que comunica connosco na consulta, olhar para um computador e ouvimos o computador a dizer aquilo que o doente quer transmitir. Isso é um avanço brutal para um médico, para uma equipa multidisciplinar, para um enfermeiro, para quem está ao lado do doente, para o próprio cuidador, que não tínhamos há uns tempos atrás. Portanto, esta evolução, esta entrada de nova tecnologia, a própria telemonitorização que a doutora Alexandra Mineiro, a professora Alexandra Mineiro falou, que eu acho que realmente foi um bocadinho também, como a própria disse, pontos que considero a cereja no topo do bolo, permitem, neste contexto atual que o mundo vive, não é, fazer com que nós consigamos dar o apoio aos doentes preciso, no momento, sem que o doente tenha que se deslocar ao hospital e sair da sua casa e da sua proteção. Portanto, acho que não estou muito de acordo que não haja evolução no tratamento deste género. Muito obrigada, doutora Cidália. E pegando nas palavras da doutora Maria José Guimarães, eu queria também deixar aqui uma mensagem final, penso que estaremos a terminar, que há esperança na esclerose lateral amiotrófica. Tem sido feito muita coisa ao longo destas décadas. Assim, esta consulta no meu centro hospitalar não existia há 2 anos. A quantidade de doentes que nós já tratamos, a quantidade de doentes que nós já ajudamos, do nada a consulta surgiu. E surgiu porque fomos estimulados por outros colegas. A doutora Maria José Guimarães foi uma das pessoas que nos estimulou muito nesta área e, portanto, é assim, eu irei estimular outras pessoas. Tenho comigo a enfermeira Lucia, que de repente pegou nesta área e a desenvolveu, e todos os profissionais que trabalham comigo. Portanto, fica aqui esta nota de esperança para o futuro, porque muito se irá fazer nos próximos anos. O que é necessário são profissionais dedicados e, felizmente, quem se dedica a esta área gosta, na realidade, muito disto. Isto tem que ser assinalado. Muito obrigado a todos pelas mensagens também de esperança para assinalar o Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica. Não havendo mais questões, vamos dar então por terminada a sessão. Só me resta agradecer a todos os participantes nesta sessão o empenho e a dedicação e a clareza com que nos foram transmitido o seu conhecimento e o esclarecimento acerca desta doença, e que sirva para assinalarmos o Dia da Esclerose Lateral Amiotrófica. Muito obrigado a todos. Boa tarde.